A paz do Senhor a todos. Estamos aqui em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 3 da revista de estudo 1 Coríntios, capítulo número 4. Ministros são dispenseiros de Deus. Nós vamos orar ao Senhor e já vamos iniciar o estudo da lição. Peço que todos me acompanhem nessa oração. Senhor Deus querido e amado, te louvamos e te damos graça por mais uma manhã na qual estamos na Tua presença, Pai. E na Tua presença, meu Deus, vamos meditar na Tua palavra, vamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Eu te dou graças, meu Deus, pela vida de cada homem e de cada mulher, Senhor, que tem, meu Deus, se esforçado, acompanhado esse trabalho, acompanhado essas lições de escola bíblica, aprendido, meu Deus, e crescido cada dia e cada vez mais na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo de número 4, a lição está baseada nesse texto. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. Na prática nós iremos estudar o capítulo praticamente inteiro, mas nós vamos focar a leitura apenas nos 5 primeiros versículos, para não tornar uma leitura muito longa. Diz assim o texto da palavra de Deus: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se-nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, fala conosco através da Tua palavra, através dessa lição, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Antes de entrar propriamente na lição, quero lembrar sempre que fiquem abertos os irmãos, as irmãs, qualquer pessoa que esteja acompanhando essa lição, independente de fazer parte do nosso ministério da Igreja Assembleia de Deus Semeando Fogo ou não. Se quiser fazer alguma pergunta, tiver algum questionamento, pode ficar à vontade, que na medida daquilo que nós pudermos, iremos responder o seu questionamento. A senhora Joelma está gravando e qualquer coisa, se tiver um questionamento, ela vai me repassar. Vamos lá. Estamos na terceira lição, vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que já foi tratado. E as lições elas vão avançando conforme o livro de 1 Coríntios. Nós vemos que Paulo ele começa o livro de 1 Coríntios, a primeira carta, tratando o seu apostolado, porque ele começa a carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus, segundo o chamado de Deus. Logo em seguida, ele vai tratar das divisões que haviam dentro da igreja, e ele vai combater essas divisões, porque uns diziam sou de Pedro, outros diziam sou de Paulo, outros diziam sou de Apolo, e outros diziam sou de Cristo. E nós já estudamos aqui que, na verdade, eram maneiras de criar confronto, criar problemas, rejeitar, não amar o próximo, e Paulo rejeitava todas essas colocações. E ele queria e combatia as divisões. Paulo também vai se mostrar contra a concepção de sabedoria humana muito forte que estava ali naquela igreja. Aquela igreja, aquelas pessoas que estavam ali, a sua maioria eram de origem gentílica. Ou seja, a maior parte dos crentes em Coríntios não eram crentes que tinham sido judeus e se convertido ao cristianismo, mas eram crentes que eram pagãos, que seguiam religiões ou concepções gregas e se tornaram cristãos. Então eles tinham a concepção da sabedoria grega, da sabedoria da filosofia, da sabedoria da lógica humana, e Paulo vai demonstrar que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria humana, e tão superior que em muitos casos vai parecer como se fosse uma loucura. Paulo também vai mostrar, isso tudo antes do momento que nós chegamos aqui, que o que importava era a mensagem da cruz. E que ele não se envergonhava da mensagem da cruz. Ainda que talvez alguns coríntios achassem que essa mensagem era leite, que essa mensagem era algo básico, que eles já estavam em um nível mais avançado,
Paulo sempre voltava e batia na tecla de que o importante era a mensagem da cruz. Não a eloquência da sabedoria humana, mas a mensagem da cruz, da paixão de Cristo, que Jesus veio na terra, viveu por nós, padeceu por nós, foi sacrificado por nós, ressuscitou por nós e vai voltar por nós. Essa é a mensagem da cruz. E Paulo estava dizendo aos coríntios, por mais que vocês estejam de alguma maneira achando que já estão em um nível mais elevado de conhecimento teológico, bíblico, espiritual, eu vou continuar pregando e dizendo que o que importa e a mensagem central do Evangelho é a mensagem da cruz. Glória a Deus. Após isso, Paulo vai chegar no capítulo 3, vai tocar na questão da sabedoria divina e vai introduzir a questão da importância do apostolado. Mas, ao mesmo tempo, essa importância do apostolado, a importância da condição de apóstolo para Paulo, também vem junto com uma explicação adequada do que significa esse apostolado. Porque os coríntios não estavam tendo essa concepção correta. E Paulo ele vai colocar as coisas de volta nos trilhos. Quando nós olhamos para a nossa lição ela, novamente, como sempre, ela é pautada em 3 tópicos, cada tópico dividido em 3 subtópicos, e segue a linha de raciocínio do capítulo 4. Tá? Quando nós olhamos o primeiro versículo, nós vamos ver que Paulo ele vai se chamar, ele vai fazer uma analogia, e ele vai dizer que ele é dispenseiro de Deus e ministro. Então ele vai dizer assim, importa que vocês nos considerem ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia. Quando ele fala nós, ele está se referindo a ele, está se referindo a Apolo, está se referindo a Pedro, ele está se referindo aos apóstolos, a liderança maior da igreja. Ele está dizendo, nós somos ministros de Deus, nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu quero chamar a atenção aqui para a expressão ministro de Deus. Porque em algumas traduções de Bíblia, como na Nova Versão Internacional, ela é traduzida simplesmente por servo. Ministro do Senhor, ou servo do Senhor, vai trazer aqui uma condição de alguém que está posto a servir. A ideia de dispenseiro é a ideia daquele que tem acesso à dispensa. Glória a Deus. Que tem acesso à dispensa. E o que tem na dispensa? Na dispensa tem alimento. Na dispensa tem comida, na dispensa tem bebida, na dispensa tem aquilo que é necessário para suprir a necessidade física das pessoas. Então, quando ele diz que ele é dispenseiro dos mistérios de Deus, ou que o apóstolo é dispenseiro do mistério de Deus, ele está dizendo assim, somos nós como liderança, como apóstolos, que vamos à dispensa do Senhor e trazemos o alimento para vocês. É essa lógica que Paulo está pregando, que Paulo está demonstrando. Santo é teu nome. Quando ele diz que ele é ministro de Deus, e algumas traduções de Bíblia vão traduzir não como ministro, mas como servo, tem a ver com a origem da palavra utilizada para expressar a ideia de ministro ou de servo. Que no original do grego é rupiretes. E rupiretes é um termo utilizado para designar os servos que ficavam no último pavimento das embarcações, remando. Os servos que ficavam no último pavimento das embarcações, remando. Por isso que alguns traduzem como ministro, outros traduzem simplesmente como servo. Ou pelo menos nós temos que entender que a palavra ministro, naquela época, ela não tinha a conotação que ela tem hoje. Aleluia. Quando nós olhamos hoje, por exemplo, o nosso governo, você vai ver que ministros são aquelas pessoas de alto nível de importância que estão logo abaixo do presidente da República. Em alguns países do mundo onde não há presidente da República, o cargo de ministro, e às vezes o de primeiro-ministro, é o cargo mais importante que existe. Então, ministro hoje em dia tem essa conotação. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa para traduzir como ministro, naquela época, tinha a conotação de servo. E do servo mais humilde, do servo que estava no porão do barco. O que fazia esse servo? Ele remava. Aí alguém pode olhar e dizer assim, então, ministro ou servo, na concepção de Paulo, era alguém sem importância. Não, muito pelo contrário. Era alguém de grande importância, afinal de contas. Para onde iria a embarcação,
se o servo não remasse? Se não tivesse alguém lá no terceiro porão do barco, remando, para onde a embarcação ia? Aí você diz, pastor, e quem é que dava direção? Quem dava direção era o capitão. E Paulo está fazendo uma analogia, demonstrando que o capitão, quem dá a direção no navio, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. E ele, como ministro, como ruptere, como servo, simplesmente tem que remar. Ou seja, simplesmente ele tem que se esforçar para fazer o barco andar, para fazer o barco ir em frente. O que eu quero que você entenda, o que eu quero que você compreenda dentro dessa concepção aqui de Paulo, é que, como ministro, ele tinha uma responsabilidade. Porém, essa responsabilidade é uma responsabilidade de servir. Paulo vai reforçar aqui a mesma teologia que João Batista prega. Que João Batista diz, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Tem muitas pessoas que querem ter a pompa dos ministros atuais e esquecem o significado original da palavra. Ele não quer ficar lá no terceiro porão remando, fazendo o negócio andar. Ele quer ficar na popa. Para todo mundo ver ele, para todo mundo olhar ele, para todo mundo perceber que ele é o ministro, que ele é o dispenseiro, que ele é o importante. Só que ele não dá direção no barco, porque quem dá direção no barco é o Espírito Santo. Aleluia. E se ele se põe em posição de destaque, ele não está no porão. E se ele não está no porão, ele não rema. E se ele não rema, ele não faz o negócio ir em frente. Que o apóstolo Paulo estava dizendo assim, ó, nós como ministros, nós como dispenseiros, é que fazemos que o barco vá em frente. Que barco é esse? É a igreja. É o crescimento do reino do Senhor. Aleluia. E o apóstolo Paulo ele está demonstrando isso com muita precisão, com muita sabedoria. Segundo subtópico. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Agora eu vou fazer um comentário a respeito da palavra dispenseiro. No grego, o termo dispenseiro é o mesmo termo utilizado para se designar o mordomo. Olha o que Paulo diz. O que importa dos dispenseiros é que eles sejam achados fiéis. Aí eu pergunto para você, fiel a quem? Paulo, utilizando a mesma palavra que se usa para designar mordomo, ele está fazendo uma comparação com a posição de mordomo. Aleluia. Ele estava dizendo assim, ó, a igreja é como uma mansão, como uma grande casa. Obviamente que o proprietário dessa casa é Deus, é o Pai. Porém, essa casa tem mordomo. E Paulo está dizendo, eu sou o mordomo dessa casa. Aleluia, Jesus. E vocês todos, como moradores da casa, como visitantes, ou mesmo como participes, como moradores da casa, porque a casa e a família naquela época ela tinha um sentido muito mais amplo do que hoje em dia. Quando se falou, o próprio Paulo fala, por exemplo, na carta aos Coríntios, de a casa de Cloe, ele não está se referindo apenas a um lugar de morada, ou apenas a Cloe e seus filhos, possamos dizer assim, mas em relação a todas as pessoas que viviam naquela família. Aleluia. Inclusive alguns que tinham status de servo ou de escravo naquela época. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se alguém tem acesso à casa, se alguém compõe a família, o mordomo vai servi-lo. O mordomo vai estar ali para servir, vai estar ali para apoiar, vai estar ali para ensinar. Porque muitos mordomos naquela época, muitos servos naquela época também eram professores, também eram ensinadores. Porém, a quem o mordomo presta conta? O mordomo presta conta ao filho? O mordomo presta conta à filha? Não. O mordomo presta conta ao pai, ao dono da casa. Então o que Paulo estava dizendo? Como dispenseiro e como servo, eu tenho que servir a todos vocês. Só que eu presto conta não a vocês. Eu presto conta a Deus. Então essa mesma analogia, ela vale para nós até hoje. Eu, como pastor e como servo de Jesus, eu também sou servo da igreja. Recentemente nós estudamos uma revista que tinha essa entonação. Tito e Timóteo, servos de Deus e servos da igreja. Quem eram Tito e Timóteo? Senão
os pupilos de Paulo, aqueles que aprenderam com Paulo que ser servo de Deus também significa ser servo da igreja. Aleluia. Só que como servo de Deus e como servo da igreja, o apóstolo Paulo estava dizendo assim, como mordomo, eu tenho que servir a todos que estiverem dentro da casa. Porém, como mordomo, eu só presto contas ao dono da casa, que é Deus. Aleluia. Então essa é a posição do pastor, essa é a minha posição. Glória a Deus. Servir a igreja. Como pastor, servir aos irmãos. O que isso significa? Apoiar cada um. Dar o alimento da palavra de Deus a cada um. O aconselhamento, a instrução a cada um. Orar por cada um. Porém, o pastor não presta conta, e eu falo aqui espiritualmente, não estou falando materialmente, o pastor não presta conta aos homens. Eu não presto conta aos congregados, aos novos convertidos, aos membros, nem mesmo aos obreiros. Nós prestamos conta a Deus. A fidelidade é a Deus. O que eu quero dizer? O que Paulo estava querendo dizer? Muitas vezes a palavra de Paulo, como vai ser dada nessa carta aos Coríntios, vai ser uma palavra dura, que não vai ser uma palavra agradável. Só que Paulo estava dizendo assim, é esse alimento que eu tenho que dar. E no final das contas, não é vocês que eu tenho que agradar, é Deus. Aleluia. Porém, se vocês estiverem firmes na palavra de Deus como eu estou, e obedecerem a palavra de Deus como eu obedeço, era isso que Paulo estava dizendo, vocês também vão se alegrar naquilo que eu estou pregando e ensinando. Aleluia. Porém, se não, o dispenseiro tem que ser fiel, o mordomo tem que ser fiel ao dono da casa. Ou seja, a Deus. Aleluia. O nosso compromisso primeiro, amado, é com a